James Joyce é um dos mais inovadores escritores do século XX. É sobre ele e sua obra Um Retrato do Artista Quando Jovem, de 1916, que falaremos hoje. O romance é semi-autobiográfico e narra a jornada de Stephen Dedalus, um jovem que desafia as tradições religiosas, morais e políticas da Irlanda para afirmar sua identidade artística. A história se passa em um país marcado pelo conservadorismo católico e pela submissão ao Império Britânico. Embora muitas análises tradicionais apresentem Joyce como apolítico, estudos mais recentes apontam suas conexões com o socialismo libertário, especialmente o anarquismo individualista, principalmente em sua rejeição a autoridades instituídas e na valorização da autonomia individual. Nesse sentido, Joyce teve contato com o pensamento de Benjamin Tucker, um dos principais expoentes do anarquismo individualista nos Estados Unidos. Tucker defendia a liberdade absoluta do indivíduo contra qualquer coerção estatal ou institucional, e essa visão ressoa em Um Retrato do Artista Quando Jovem. Segundo o professor Dominique Manganiello, Joyce se interessou por Tucker porque enxergava na arte um meio de resistência contra os tirânicos sistemas sociais e políticos. Outro ponto importante é sua admiração por Oscar Wilde e sua obra A Alma do Homem sob o socialismo, que propunha um socialismo centrado no indivíduo e na criatividade, algo que harmonizava com suas próprias convicções estéticas e políticas. No fim das contas, trazendo toda essa carga libertária que já explicamos, Um Retrato do Artista Quando Jovem é a jornada de Stephen Dedalus rumo à emancipação intelectual e artística, marcada por sua recusa em se submeter às imposições da Igreja, da família e do nacionalismo irlandês. O mote "não servirei", que ele proclama, sintetiza sua rejeição a qualquer autoridade que limite sua liberdade de pensamento e criação. Ao longo do romance, acompanhamos sua evolução desde a infância ingênua até a tomada de consciência de que apenas através da arte poderá se tornar verdadeiramente livre. A linguagem da obra se transforma junto com o protagonista, passando de fragmentos infantis para um discurso cada vez mais elaborado, refletindo sua ascensão rumo à autonomia. No desfecho, Stephen se exila voluntariamente, decidido a forjar na oficina de sua alma a consciência increada de sua raça, assumindo o papel do artista que rompe com as correntes do passado para criar algo novo. É isso. Espero que tenha gostado dessa forma resumida de falar de uma obra importante. E claro, com a intenção de mostrar como o anarquismo e a literatura se tocam, se conectam. E se gostou, dá uma curtida para ajudar a mais gente a assistir ao vídeo.